Fala aí, pessoal, continuando aqui com o nosso curso de login no Python. Eu tô aqui no estilo Mr. Robot aqui, mas não é hacker não, isso aqui é frio mesmo, que é 7 horas da manhã agora, e aqui nesse momento tá batendo 15 graus. Mas voltando aqui, para continuar com o nosso curso de login aqui no Python, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai mover toda a nossa configuração para dentro de um arquivo JSON. Então, se a gente pegar lá essa aula 9 que a gente criou na aula anterior, a gente vai fazer o seguinte: eu vou pegar todo esse dicionário e vou mover ele inteiro para um arquivo JSON, e aí eu vou criar uma função que carrega esse arquivo, tenta criar a pasta dos logs ali, que eu tinha comentado com você. Se você configurar esse file logger que a gente tem aqui, né, em algum lugar, aqui, ó. Se eu colocar uma pasta aqui e essa pasta não existir, o que vai acontecer é que o log vai gerar um erro. Então, você teria que criar essa pasta manualmente. Para a gente não ter que criar essa pasta manualmente, a nossa função de configuração do login já vai fazer essa checagem se essa pasta existe, e aí ela vai lá e cria essa pasta para a gente. Uma outra coisa também é carregar o JSON, que vai estar fora da aplicação, e converter esse JSON, né, fazer o parse do JSON para um dicionário de volta em Python. Então, a gente já começa nesse ponto aqui, até esqueci esses consoles aqui, ó. Na aula anterior você pode remover isso aqui que a gente não está usando. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: a gente já começa a mover a nossa aplicação para um cenário mais real e mais bonito. Vou falar bonito a palavra só para a gente ter alguma forma de configurar a nossa aplicação, que é uma função que a gente chama dentro de um módulo, que na hora que a gente entrar na nossa aplicação, geralmente o primeiro arquivo da nossa aplicação já carrega essa função, executa ela e pronto, a aplicação inteira já tem um login, ok? E aí, a partir daqui, a gente sempre vai utilizar essa função para a gente carregar as nossas coisas. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou começar criando a função sem criar o arquivo JSON, porque eu quero também checar se esse arquivo existe ou não, porque se ele não existir, eu vou lançar um erro, não vou deixar nem a aplicação subir, porque aí sim eu já aviso o desenvolvedor que aquilo ali está acontecendo. Então, vou fazer o seguinte: eu vou criar um arquivo novo aqui, e esse arquivo ele vai fugir um pouco da nomenclatura que a gente está utilizando, que é lá, eu tenho lesson 1, né, aula 1, aula 2 e assim por diante, e a gente já tem alguns aqui que fogem, né, filters, handlers. Agora, eu vou criar um arquivo chamado de, pode ser config logger, e aí, ou config login, né, no caso, para ficar mais explícito o que a gente está fazendo aqui. E dentro desse arquivo, eu vou definir um setup. E aí, esse setup que eu vou criar não vai retornar nada. Dentro desse setup, eu vou fazer tudo o que eu preciso aqui. Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar, a primeira coisa, de umas variáveis aqui. Então, vamos definir nesse módulo que eu criei aqui. Às vezes eu falo, vou criar um arquivo. Um arquivo em Python é um módulo Python. Então, isso aqui é um módulo normal. Beleza? Só para não confundir. Então, nesse módulo Python aqui, o que eu vou fazer? Eu vou jogar umas variáveis aqui no topo dele aqui, que vão ser os caminhos das coisas que eu quero. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu vou criar uma rootdir. Essa rootdir vai ser basicamente um path da pathlib. Deixa eu ver, ele já vai importar aqui para mim. Ele importou path de sys. Nada a ver. Então, from pathlib, import path, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou jogar um ponto aqui, tá? Porque daqui dessa aplicação não tem muito problema. Isso você vai ter que olhar projeto por projeto. Dessa aplicação, como eu sempre executo ele com Python do ambiente virtual, geralmente eu tô sempre na raiz. Então, por isso, ponto aqui. Mas dependendo de onde você está importando essa coisa, pode ser que você tenha que mexer aqui, tá? Eu já falei da pathlib aqui no canal, você pode dar uma conferida aí, que aí você entende melhor do que eu tô falando. Depois de ter a rootdir, eu quero ter também um logsdir, que vai ser aonde eu vou jogar os meus logs. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa rootdir e vou concatenar assim, vou criar uma pasta dentro da raiz chamada de logs. Pronto, e aí essa pasta, se ela não existir, a gente cria ela. Uma outra configuração que eu preciso aqui vai ser o login config JSON. E aqui vai estar o caminho do JSON que eu preciso. Ele está pegando letra minúscula aqui por algum motivo. Agora sim. Então, aqui vai ser o caminho do JSON. Na onde que o JSON vai estar? Na rootdir, na pasta raiz do meu projeto, vou chamar ele de login.json. Você pode colocar o nome que você quiser, mas eu acho que esse nome aqui reflete bem o que ele é, né? A configuração, ou login config, né?
fica mais fácil, ou login.conf, como você preferir colocar o nome aqui, só para ficar explícito para você. Lembra, na programação a gente está programando para gente do futuro e para outros desenvolvedores. Então o que acontece? Pode ser que amanhã você volte nesse projeto e pense, o que é esse arquivo login? Deve ser log, será? Vou apagar ele, aí você quebra a aplicação. Entendeu? Então você tem que ser bem explícito ali, conforme o Zen do Python fala, né? Melhor explícito é melhor do que implícito. Então aqui, o que eu vou fazer? Nessa setup, a primeira coisa é a gente pode checar se logsdir existe. Então, aqui, eu tenho que fazer um if, né? If not logsdir, aqui eu não vou gerar erro nenhum, eu vou só fazer assim, .isdir, se esse diretório não existe, eu vou criar ele. Então, logsdir.mkdir, e aí aqui eu costumo colocar assim, um negócio tipo parent true, e coloco, é parent mesmo ou parents no plural? Parents no plural, true. Aí ele cria, se as pastas mãe ou pai dessa pasta que não existirem, ele cria. É óbvio que vai existir, mas só para evitar dar erro aqui, eu vou deixar como parents true. E se já existir também, isso aqui é contraditório. Porque o que acontece? Eu acabei de checar se o negócio não existe, mas como eu tô te falando, eu já vou deixar aqui exists true. E aí, isso aqui o que faz? Se a pasta já existe, não gera erro. Ele não tenta recriar, ele só olha lá que a pasta existe e beleza. Ok, então fizemos a parte da pasta. Agora, uma coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Se não existir, a gente pode até fazer essa outra configuração aqui primeiro, que a gente evita executar código se esse arquivo de login não existir. Então ali, ó, login config, eu vou falar se not, né, ao contrário, se ele não existe, então isFile, se esse arquivo aqui não existir, aqui eu quero gerar um erro. Aqui eu quero falar, olha, raise file not found, error, e aí eu jogo uma mensagem aqui dentro. Então essa mensagem vai ser o seguinte, pode ser login config file does not exist. E aí a gente joga até o caminho dele ali e para a pessoa ver. Então login config file JSON. Ok, então aqui a gente já tem o erro, a gente já pode jogar a mensagem aqui, e aqui ao contrário. Eu quero que, se ele não existir, aconteça algum erro. E daí a gente já pode começar a tentar utilizar isso aqui. Então, para a gente tentar utilizar, eu vou precisar de um outro arquivo para uma aula aqui. Então, vou pegar, sei lá, lesson, ó, a gente já tá na 10, ó, a gente já passou por 10 aulas, mais de 10, eu acho, né? Não, a gente tá na aula 10, eu acho. Então, aqui a gente vai carregar isso aqui. Então, from login course, esse é o meu módulo principal, import config login. Esse config login aqui, eu estou importando o módulo inteiro por conta do seguinte, eu dei um nome muito genérico para a função que é setup. Muitas coisas devem chamar setup, então por isso que eu estou usando o módulo como namespace aqui para evitar colisão de nome. Mas você poderia importar e renomear também, tanto faz, ou até renomear a função mesmo que você está criando. Aqui eu vou checar aquele clássico if name igual a main e a gente vai fazer o seguinte aqui, config, suponha que isso aqui seja a entrada da sua aplicação, beleza? Então aqui no primeiro módulo que carrega a sua aplicação, que é o main, você vai simplesmente chamar config login e .setup. E pronto, agora a gente já tem a configuração do login funcional. Daí eu posso executar, eita, acabei de dar, olha, eu nem li o comando que eu executei, olha pra você ver, eu acabei de apagar tudo que eu fiz ali, ó. Sorte que ficou aberto ali, ó. Nossa, que susto que eu levei. Então aqui, se eu salvar de novo, eu devo ter esse arquivo aqui novamente, ó. Beleza, esse arquivo existe. E o outro aqui vai ser o config ali que tá aberto, eu não consigo, porque ele não existe, né? Ah, aqui, tá aqui. Sorte demais, gente, que a gente fez isso aqui, que eu fiz isso aqui, né? Então aqui agora, salvei o arquivo e ele volta a funcionar, beleza. Então olha lá o que eu tinha executado antes. Git reset e clear. Então, agora sim, vamos executar a aula 10. Então, esse aqui é a aula 10. Ok, executando, beleza, a gente chegou então na nossa configuração. Login config file does not exist, eu passo o caminho do arquivo. Tá vendo que eu tô vendo somente o nome desse arquivo? Eu posso fazer o seguinte, caso eu queira, tá? E na verdade, quando eu uso isso aqui, geralmente eu faço isso sim. Se você quiser, quando você chamar o setup, você pode, até ali, no caso aqui, dentro aqui, ó, na hora que você vai checar, você pode pedir para ele resolver, ou até aqui também, ó. Aqui até melhor, ou até aqui, melhor. Melhor eu fazer. Não, eu tô aqui tentando decidir aonde colocar isso aqui, porque o que acontece?
eu quero resolver o caminho inteiro. Então eu quero que ele pegue esse arquivo e resolva o restante do caminho automaticamente para mim. Então aqui eu vou falar .resolve. Só de eu fazer isso aqui na root, agora todos os caminhos que usam a root vão ser completos. Então aqui, no momento, se eu voltar aqui agora e executar de novo, ó, não vamos zerar de novo, agora sim, ó. Agora ali, ó, se você observar aqui nesse local, ó, a gente está vendo basicamente o caminho completo do nosso arquivo. Uma coisa aqui, isso aqui na verdade eu aprendi com o Ruff. É o seguinte, a gente costuma jogar a nossa exceção dentro de uma variável aqui dentro da nossa exceção quando a gente lança ela, que é nesse ponto aqui, ó. Esse ponto onde eu lancei a exceção, a gente jogaria a mensagem diretamente aqui. Por que que isso não é interessante, de acordo com o Ruff lá e a documentação? Se você jogar a mensagem direta aqui, o que acontece é que quando você volta na exceção e ela é lançada, esse trecho de código aparece aqui, ó, e aí você vai ficar com a mensagem aqui e aqui embaixo. Então, nesse caso específico, eu achei muito mais interessante jogar a mensagem numa variável e aí carregar a exceção com a variável e depois que a exceção for lançada, aí sim ele carrega a variável, porque aí a gente não duplica essa mensagem aqui nesse local aqui. Então, por isso que eu utilizei isso dessa forma. Ok, então continuando aqui, eu tô te passando coisas aqui nada a ver, mais relacionado com programação, mas é sempre assim, toda aula que você for fazer minha aqui vai ser assim. Então, agora a gente já criou a pastinha, ó, se a gente olhar, se eu executei isso aqui, a gente já deve... Ah, não, a gente não criou porque a gente não passou nem dessa linha de código aqui, porque não existe o arquivo login.json. Então, agora a gente pode criar esse arquivo, então só de eu fazer, por exemplo, login.json dentro aqui da minha raiz do projeto, nesse momento eu já devo executar o código sem exceção nenhuma. Então, maravilha. Então, agora é só a gente mover as coisas para dentro lá do JSON. Lá na nossa aula 9, que é essa aqui, a gente pode copiar o dicionário inteiro aqui. Deixa eu só subir um pouquinho a tela. E aí, daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar ele inteiro e vou só... O dicionário do Python, ele parece muito com JSON. Então, é muito pouco o que você vai precisar mudar aqui. Basicamente, no nosso caso, é só onde a gente está fazendo conta ali. E também, true e false no JSON começa com letra minúscula. Então, é só isso que a gente precisa fazer. Então, vamos abrir o login.json, vou colar aqui tudo. E aí, sim, a gente pode fazer isso aqui. Nesse caso aqui, eu posso selecionar o false aqui inteiro. E daí, trocar todo false com F maiúsculo para false com F minúsculo. Já corrigimos um ali. Uma outra coisa também é o seguinte, o true com T maiúsculo vai para true com T minúsculo. E pronto, aparentemente eu acho que já foi tudo aqui. Então, aqui dentro, eu troquei todos os falses. Uma outra coisa também que eu vou fazer é corrigir, porque o JSON a minha configuração do Ruff, ele deixa vírgula sobrando aqui. Então, eu vou tirar essas vírgulas que ficam sobrando aqui, ó. Porque senão pode gerar erro ali, porque, em teoria, isso não é um JSON válido, apesar de que a maioria dos editores já corrige isso para você. Aqui, ó, onde a gente estava fazendo conta, lembra? Eu até comentei com você e deixei comentado ali. A gente não consegue fazer conta dentro do JSON, ok? E aqui, outra vírgula sobrando. Aqui para cima, mais uma vírgula sobrando. Então, você vê que é basicamente quase a mesma coisa, o JSON normal do dicionário do Python. Aqui, isso aqui também, eu não lembrava disso, ó. Mas isso aqui é o seguinte, eu vou ter que tirar esses parênteses aqui e eu vou ter que jogar tudo na mesma linha e voltar isso aqui. Então aqui eu vou tirar isso aqui, vou colocar um pipe ali, ok? Tem outro local aqui, ó, onde eu fiz essa concatenação, porque isso aqui é Python, né? E a gente está mexendo com JSON. Então, aparentemente, tudo certo, eu posso salvar esse arquivo e não parece ter nenhum erro aqui. Então agora que a gente fez essa configuração, agora a gente pode voltar lá na aula 10 e fazer o seguinte, na aula 10 não, né, na config que a gente estava mexendo, e fazer o seguinte, agora que a gente tem tudo pronto, a gente pode importar o JSON, ok? A gente pode até importar também login, já? Eu não sei se a gente vai precisar de login, mas from login.config import dict-config, import dict-config. E aí a gente já carrega isso aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aquele arquivo. Então, with open. Na verdade, a gente já tem o path ali, o path já tem um open dentro dele. Então, with login config json.open, eu vou abrir no modo R de leitura e eu vou colocar o encoding igual a UTF-8 e eu vou dar um nome para esse arquivo as file, ou o nome que você preferir. E aí, agora, eu vou fazer... Não vou salvar ainda, porque senão ele vai apagar meus imports ali. Então, aqui agora que eu já tenho o JSON, eu posso jogar isso numa variável, login config, e fazer o parse com json.load file.
E aí a gente carregou esse arquivo aqui. E agora, no final das contas, a gente só precisa fazer dict config e login config. E aí a gente já fez toda a configuração aqui do carregamento aqui do nosso login. E aí, depois, lá, quando a gente for utilizar, a gente só chama esse setup. Esse setup vai fazer tudo aqui que a gente olhou, criar a pasta de login. Inclusive, a gente pode agora até ir lá no login.json e mudar lá a pasta onde a gente salva os logs, né? Então aqui, ó, vai ser logs barra, e aí o nome que você quiser dar para esse log aqui. Pronto, então agora na aula 10, isso mesmo, a gente vai estar carregando isso aqui, então em teoria eu não deveria ver nenhum erro aqui se eu executar. Ok, nenhum erro. Então agora é só a gente usar o login conforme a gente viu anteriormente. Então vamos lá, eu vou pegar algum aqui, ó, lesson 9, para não ficar tendo que digitar tudo aqui, ó. Essa aula 9 eu vou pegar lá embaixo, ó, isso aqui, ó. Ah, e já tem até o if name, mas aí eu vou apagar o meu lá, né? Eu tenho que obter o logger também. Então, daquela outra forma ali. Então, de todo jeito, eu vou precisar escrever um pouquinho de código lá. Então, lá no 10, a gente coloca isso aqui, só que depois, né, de ter configurado lá o nosso logger, a gente pode criar logger igual a login.getLogger e aí o nome do seu logger, que é meu app. Aqui eu tenho que importar login. E aí eu tava até olhando um negócio aqui que foi interessante. Isso aqui gerou até um debate com IA, que foi o seguinte: eu tava configurando essa função aqui, config login, e aí eu tava com a ideia de retornar coisas aqui, por exemplo, retornar o logger ou retornar o login aqui. Só que nós debatendo isso aqui, né, tá até aberto aqui, eu acho, esse debate, tá na janela 2 aqui. Tá até aberto aqui esse debate. Depois eu comecei a questionar um negócio sobre falar para você usar isso aqui, para você aprender, mas depois eu gravo isso no outro vídeo. Mas o que aconteceu? Eu tava debatendo isso aqui para eu saber se eu ia retornar um módulo login aqui, ou se eu iria retornar um logger, ou se eu iria retornar as duas coisas. E acabei chegando na conclusão de que iria ficar implícito se eu retornasse o login aqui, o módulo, ou se eu retornar um logger específico, logger ou logger, né? Eu falo dos dois jeitos, né? Meio abrasileirado e meio inglesado. Mas se eu retornar aqui essas duas coisas, tanto o módulo login quanto o logger que eu criar aqui, se eu faço isso, o que vai acontecer é que vai ficar implícito. Então eu pegaria aqui dessa função, por exemplo, o módulo login e o logger. Um exemplo para você. Ia ficar implícito para a gente mesmo nesse caso aqui, porque quando a gente olhasse isso aqui, a gente não iria saber que o login é o login do Python. Daria para saber porque eu colocaria o retorno na função, né? A tipagem do retorno. Mas mesmo assim ia ficar implícito, porque é muito mais comum você ver import login lá em cima, que você já bate o olho e já sabe que, ele tá usando o módulo login do Python. E o logger não iria ficar interessante, porque se eu for ter mais de um logger na aplicação, essa função meio que travou eu tendo apenas um logger. Eu ainda poderia utilizar isso aqui, mas aí ficou irrelevante. Então, por isso que eu não vou retornar nada por essa função, e eu vou continuar utilizando o meu logger desta forma aqui, para não ter esse tipo de transtorno, ok? Então, o que gerou esse debate todo aqui foi por conta do Zen do Python, que é basicamente quando você faz lá Python... Eita, eu tava aqui com o Vim aqui desativado. Python -m, e aí você fala lá import this. Ou é só você falar this aqui no caso, ó, no module named this. É só você falar Python -m this. E aí você tem o Zen do Python. O Zen do Python aqui, ele tem umas regrinhas aqui que a gente deveria seguir aqui, né? E aí a segunda regrinha que é explícito é melhor do que implícito. Então por isso que eu não tô importando nada lá. Isso não tem nada a ver com login também, né? Eu falo demais. Então vamos lá colocar isto daqui. A aula 9, executando, a gente tem o nosso logger funcionando exatamente como estava antes, só que agora a diferença é que a gente está utilizando basicamente o JSON para carregar isso aqui e a nossa função. E aí, como eu te falei lá no comecinho da aula, isso aqui é muito mais profissional, no caso, e a gente pode ainda ir melhorando essa função ao longo das coisas que a gente vai fazendo. Dependendo, para configurar o nosso logger, a gente precisa fazer mais uma outra coisa ali, no caso, a gente pode fazer isso aqui. Vamos só conferir também se o nosso arquivo de log já existe ali. Então, tem que ter uma pasta na raiz, né? Logs, chamada aqui, beleza? A pasta de logs existe. E se a gente olhar dentro dele, a gente tem logs /log.log, a gente tem lá o nosso log bonitinho, tudo certinho ali. Então, aparentemente, tudo funcionando perfeitamente. Deixa eu só ver se eu deixei tudo configurado certinho aqui, porque eu não
tô a fim de ter que voltar aqui. Provavelmente a gente vai ter que voltar aqui, mas é no login. Aqui no file, eu tô com modo, tudo certo. Esse aqui é o Rotating File Handler, vai estar com 5 MB ou 5 MB mais ou menos. Vai ter 5 arquivos de backup, o encoding tá certo ali. Então, pessoal, é basicamente isso. Agora a gente moveu a nossa configuração de dicionário para JSON e a gente ainda por cima criou uma função que faz toda a configuração do nosso login pra gente. Só um teste aqui também, que eu não tô escrevendo testes unitários, nem testes automatizados nenhum aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o meu arquivo log.log e eu vou apagar também a pasta. Então, o arquivo log.log e a pasta logs, para garantir que quando eu executar esse código, de novo, ele vai executar novamente, vai criar a pasta, vai criar o log e não vai gerar nenhum erro aqui. Então, aparentemente, tudo certo. Vamos ler o log de novo. Então, tá lá o log criado. Se eu executar mais uma vez, para garantir, esse arquivo tem mais log do que tinha anteriormente. Então, é basicamente isso para essa aula, pessoal. Então, a gente terminou a configuração. Nas próximas aulas, então, a gente continua falando sobre isso aqui, porque nesse momento a gente já chega aqui em mover a nossa configuração para um arquivo de JSON, né? Então, a gente já está bem avançado aqui. A gente já criou filter, deixa eu ver mais para baixo aqui. A configuração via JSON seria isso aqui para essa aula. Então, a gente pode até pôr isso ali no arquivo nosso ali, que é aquele trecho inicial que eu estou colocando nas aulas. Eu vou até copiar aqui, ó, do primeiro aqui, ó. E aí a gente pega isso aqui, coloca lá no topo do arquivo para você ter. E aí, sempre lembra disso aqui, porque eu falo isso em toda aula, mas só para você lembrar, tudo isso que eu estou colocando aqui, esses metadados aqui nesses comentários, é o nome da aula, o número da aula, o nome da aula aqui certinho. Estou colocando o link do vídeo, você já pode pegar o link e acessar, o link da playlist e o link do artigo. Então, eu estou te mostrando essas coisas aqui, porque às vezes aparece uma ou outra pergunta sobre essas coisas. Mesmo eu tendo deixado isso muito explícito para você, ainda assim aparecem algumas pessoas perguntando sobre aonde está esse arquivo, qual que é o link do arquivo e tal. Então eu vou colocar aqui tudo bonitinho ali pra gente, ó. Aqui eu vou pôr aula 10. Talvez no vídeo, por questão de SEO, essas coisas, eu mude o título aqui. Mas eu vou só depois trocar esse link aqui. Então beleza, pessoal. Agora sim eu concluo essa aula e na próxima aula a gente continua falando sobre isso. Provavelmente num local mais quente, porque eu sou careca aqui e aí fica frio na cabeça aqui, é complicado.